Muito bem. Ô, Renan, Hum, a gente começa aqui nosso Band News Station com uma boa notícia, né? Afinal de contas, agora há pouco, né, o IBGE divulgou novos dados da taxa de desemprego no nosso país, no Brasil, e a taxa de desemprego caiu para o menor nível da história, 5,2%. E evidentemente que é um dado que tem que ser comemorado. Ah, mas significa que a economia brasileira tá uma maravilha, né? Significa tudo bem? Não, não significa tudo bem, mas evidentemente que você tem uma massa de trabalhador conseguindo a carteira assinada é algo absolutamente positivo, algo que tem que ser comemorado. A gente falava bastante sobre isso lá atrás, naquela situação terrível que o mundo viveu durante a pandemia, né? Que o último indicador que mostrava essa recuperação, que mostraria essa recuperação, era o nível de emprego, porque você tem as empresas voltando a operar, você tem normalmente o PIB começando a crescer, você tem as vendas, né, voltando ao patamar anterior, e aí o emprego, o nível de emprego é o último dessa lógica da economia mundial, economia brasileira, enfim, como um todo, e agora essa taxa de desemprego está caindo. Isso é muito, muito positivo, né? Foi de 5,2 a taxa de desemprego no levantamento divulgado pelo IBGE entre os meses de setembro e novembro, ou seja, o total de pessoas com alguma ocupação chegou a 103 milhões de brasileiros e bateu recorde. Aí tem aqueles dados específicos, né? A maior parte desses brasileiros, cerca de 39 milhões, trabalha no setor privado com carteira assinada. Esse número também é o maior da história. O setor de serviços puxou de novo essa alta, né? O rendimento médio dos trabalhadores chegou a 363 bilhões de reais, 2,5% maior do que o último trimestre, ou seja, não é apenas a questão da carteira assinada, mas também que os salários estão um pouco maiores na comparação com o último levantamento do IBGE de 2,5%. Administração pública, seguridade social, educação, saúde humana, serviços sociais, destaques dessa última pesquisa do IBGE. E isso é muito bom. Quem já viveu uma situação terrível, como dificuldade para arrumar um emprego, não ter carteira assinada, não ter condições de se sustentar sua própria família, ter dificuldades de pagar as contas no fim do mês, recorrer à ajuda de amigo, pegar empréstimo no banco. Quem já viveu uma situação como essa sabe o terror que é. Você ter um emprego, ter carteira assinada, mas não é o salário que eu gostaria, é difícil, né? Você ter um salário daqueles que você gostaria. Aí você consegue, eventualmente, nessa situação que a gente está vendo agora, arrumar um emprego melhor, conseguir uma estrutura melhor, mais perto da sua casa, um deslocamento não tão grande assim, uma condição de horário melhor, tem uma disputa agora por profissionais em algumas áreas. Então, é algo extremamente positivo. Evidentemente que tem muita coisa para melhorar no Brasil, ainda com o custo de vida cada vez mais salgado, né? A gente tem visto, para quem vai almoçar ou jantar fora, não está tão fácil arrumar ali um PF, né? Um prato feito barato. Mas, de qualquer forma, é um número que deve ser comemorado, é um número que deve ser celebrado. Desemprego encerrou o trimestre até novembro no menor nível da história, com o maior número de trabalhadores com carteira assinada. Tinha esse detalhe antes, né? As pessoas até conseguiam trabalho, mas aquele famoso bico, né? Quando tinha ali um trabalho temporário, não tinha carteira assinada, agora não. Agora a carteira assinada que dá, de alguma forma, para alguns trabalhadores uma certa segurança. Então é algo que deve ser bastante comemorado, não só essa taxa recorde, mas também os salários em alta. Isso é um fator fundamental. Você conseguir qualquer emprego só por conseguir é uma coisa. Você ter a possibilidade de conseguir um emprego ganhando mais é algo fundamental. E essa disputa, ao que tudo indica, se não tivermos nenhum atropelo no meio do caminho, só tende a se tornar mais acirrada. Ou seja, cada vez mais empresas pagando melhor por profissionais melhores, né? Então é algo positivo para começar bem 2026 e tomara que 2026 siga nessa mesma tendência, Renan. Barão, vamos